dos outros. Essa construção, isso para que o bebê quando nasce, existe uma indiferenciação, não é, dos seus esquemas mentais e o exterior. Ele não sabe que é diferente de fora, não é? E depois, a pouco e pouco, vai construir essa diferenciação e há um tempo que constrói a sua noção de si, que vai construir a noção de todos. E é esse processo de descentração do seu ponto de vista próprio e de construção da consciência de si e dos outros que lhe vai permitir desenvolver uma outra capacidade muito importante, que é a capacidade de empatia. Ser capaz de se colocar na pele dos outros, não é? De sentir, perceber que os outros sentem como eu, têm as mesmas emoções. Portanto, a ideia do grupo é como desenvolver e adquirir estas competências, sem dúvida que na escola, mas através de várias coisas, através de um ambiente em que não haja qualquer tipo de discriminação, não é? Os jovens são extremamente atentos a qualquer falta de coerência e entendem como hipocrisia qualquer situação em que não haja uma correspondência do que se diz e do que se faz. E, portanto, é muito importante que haja uma atenção a um ambiente em que não haja qualquer discriminação, em que os recursos também não traduzam qualquer discriminação e em que haja oportunidades de verdadeira participação, quer da sala de aula, quer da escola. Eu tenho nesta tal de Noesis os 10 um quadro com os vários os valores, os saberes, as capacidades, conforme os níveis de ensino. E depois aqui à direita tem métodos e recursos. E eu só chamo a atenção disto porque há imensos recursos, há imensos materiais sobre estas questões que podem ser trabalhadas com os alunos. Desde coisas feitas cá em Portugal e que são sendo enviadas para as escolas, mas que não há um acompanhamento, normalmente a escola pela biblioteca e nunca mais se lembra que existem. Ou a nível da internet, se forem aos organismos internacionais, encontram imensas coisas. Outras coisas também são reconhecidas por ONGs, como a Anistia Internacional, a OICOS, assim, todos têm imensos manuais, imensas atividades, imensos recursos de educação para os direitos humanos e para a cidadania. Mas, estou a falar da escola, mas também fora da escola pode haver e deve haver esta preocupação, para além da síntese, não é? Já agora referi que está para sair muito em breve um manual de direitos humanos para campos de férias, por exemplo, que é de uma outra associação chamada APCC, Associação para a Promoção Cultural da Criança, e em que justamente eles defendem, eles organizam campos de férias, e defendem, mas têm essa preocupação de educação para os direitos humanos e de educação para a cidadania, e eles defendem que os campos de férias, porque proporcionam, são sítios onde os miúdos estão a viver durante alguns tempos, uma semana, 2 semanas, em que estão fora do seu ambiente habitual, são ocasiões extremamente propícias a que haja um trabalho deste tipo e em que haja um ambiente que proporcione este tipo de atividades e de aprendizagens. Já agora citar só do prefácio deles, atitudes como o respeito pelas diferenças, a solidariedade ou a cooperação podem ou não ser promovidas e estimuladas pela forma como os animadores interagem com os participantes, como abordam os conflitos que inevitavelmente ocorrem, ou como gerem a participação individual e coletiva nos diferentes tempos e nas distintas atividades de um campo de férias. Portanto, um ambiente não discriminatório e participativo, adultos que modelem comportamentos respeitadores dos direitos humanos, mas também atividades mais diretamente propiciadoras do desenvolvimento das competências de autonomia e empatia. Há muitos exemplos, como digo, neste manual, noutros manuais, não sei na Europa, por exemplo, há um chamado Farol, que está traduzido em português, há um só em inglês, mas que é para crianças mais pequenas, chamado Compassito, há o da Unesco, que foi distribuído por todas as escolas aqui há uns anos, um livrinho verde, muito bem feito. Há os da Anistia, como já disse. Mas há também outro tipo de atividades que, agora penso sobretudo nas aulas de português, que são excelentes para propiciar este desenvolvimento humano que permite a descentração e a empatia. E estou a pensar na leitura de romances. Na leitura de romances,
Há um estudo, por exemplo, feito por uma senhora Lincoln, também, que mostra como, no século XVIII, mas é a tese dela, o impacto, apareceram nessa altura muitos romances epistolares, portanto, os romances com base em cartas, não eram as cartas das Três Marias, mas eram do século XVIII, a Nova Luísa, a Rousseau e assim por diante, e que tiveram um sucesso, uma coisa extraordinária. E em que o que ela diz é esses romances tinham duas características. Uma era as pessoas eram sobre personagens comuns, quer dizer, os romances anteriores eram sobre grandes personagens, romances muito épicos e tal. Estes não, estes são personagens comuns da vida. E, por outro lado, como eram cartas, permitiam a exposição de sentimentos interiores. Portanto, pela primeira vez, não sei se é pela primeira vez, mas em todo caso, é uma forma narrativa que permite a exposição dos sentimentos e permite ao leitor, portanto, identificar-se com a personagem, visto que era uma personagem comum e visto que tinha lá não apenas a situação, mas os sentimentos que essa situação provocava. E ela diz que acha que o impacto que esses romances epistolares tiveram foi o que permitiu que depois surgissem as primeiras raízes das declarações dos direitos humanos que falava há pouco. Portanto, eu vou terminar, precisando terminar rapidamente, mas só para dizer que todas as situações na escola ou fora da escola, desde que o adulto esteja consciente desta problemática e interessado em como são propícias para desenvolver a cidadania e a participação. A participação cívica na comunidade educativa. Está ótimo. Passaria agora, então, à apresentação da nossa segunda conferencista, a doutora Maria Fernanda, que é jurista, que tem trabalho profissional e cívico no domínio das migrações internacionais, nomeadamente de apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro e da igualdade de homens e mulheres. Neste âmbito, desempenhou vários cargos, nomeadamente o de Secretária de Estado para a Igualdade entre 2001 e 2002, foi Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego entre 1997 e 2001, foi Vice-Presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres entre 1991 e 1992, é técnica superior na Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é representante de Portugal no Conselho de Administração do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, é membro do Conselho Técnico e Científico do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, é membro do Conselho Geral do ISCTEIU, é formadora, é autora, é coautora de referenciais de formação no domínio dos direitos humanos, igualdade de género e migrações internacionais. É membro de diversas organizações não governamentais que desenvolvem atividade na área da igualdade de homens e mulheres, cidadania, apoio a migrantes e cooperação para o desenvolvimento. Vamos então ouvir a doutora Maria Fernanda, que nos vai falar de uma teoria e várias práticas relacionadas com a cidadania em si. Muito obrigada. Cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da CIVIL, as pessoas todas que tiveram a paciência de vir, apesar do frio e do início do fim de semana e do adiantado da coisa. A teoria. Quando foi proposto este tema, eu pensei que seria interessante alargar o clássico. Ou seja, comunidade educativa para além do uma escolar, participação cívica para além da esfera pública. Isto